Neste Cidadania, vou entrevistar o consultor de orçamento do Senado, Helder Rebouças, sobre um tema que há muito tempo provoca polêmica, a adoção do orçamento impositivo. Helder, esse é um assunto que vem se arrastando, mas que, tudo indica, voltará proximamente à pauta da Câmara. Eu queria que você fizesse um rápido histórico de como começou essa discussão aqui entre nós no Congresso Brasileiro. Armando, em primeiro lugar, é preciso se dizer que todo o debate em torno do orçamento impositivo, ele antecede a própria história do Brasil. O constitucionalista Paul Laban discutia isso, na época ainda remota na Europa, sobre a natureza jurídica da lei orçamentária. E se discutia se o orçamento era lei, uma lei que obriga, ou se era apenas um quadro de receitas e despesas. E essa discussão ela veio se arrastando no meio jurídico até hoje, que, para você ter uma ideia, no Supremo Tribunal Federal, aqui no caso brasileiro agora, nós ainda hoje temos debates e controvérsias sobre essa questão, se o orçamento é efetivamente uma lei que obriga o executivo a cumprir os gastos, ou se é uma lei somente porque passa pelo processo legislativo. Então, a discussão realmente sobre o orçamento impositivo provém dessa natureza, do debate sobre a natureza jurídica da lei orçamentária. Em recentes decisões, o Supremo já se posicionou no sentido de que o orçamento ele tem conteúdos impositivos que obrigam o seu cumprimento, que podem até ser questionados constitucionalmente. Esse debate aqui no Congresso Nacional, no caso brasileiro, ele pode ser mais discutido a partir de uma emenda do senador, do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, né, que apresentou uma proposta de emenda à Constituição. Em síntese, essa proposta ela exigia que quando o Poder Executivo não efetuasse os gastos previstos na lei orçamentária, ele trouxesse uma justificativa para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional concordaria ou não, que esse modelo é mais ou menos uma réplica do que é usado nos Estados Unidos, que recebe o nome de rescission. E a partir daí, essa discussão da PEC do senador Antônio Carlos Magalhães, e com dada a excessiva discricionariedade que o Executivo tem na condução dos gastos públicos, levou mais adiante a uma posição política do Congresso Nacional no sentido de que a discussão do orçamento impositivo fosse transposta para as emendas que eram apresentadas pelos parlamentares. E aí o jogo político ficou mais intenso, porque o que se discute hoje, na verdade, o que está na pauta do dia da Câmara dos Deputados, inclusive, é sobre a impositividade das emendas do que os parlamentares apresentam ao orçamento. Ou seja, não é todo o orçamento. Não. No caso que se discute na Câmara e que deve ser proximamente apreciado pelos deputados, é exatamente a obrigatoriedade do Poder Executivo executar as emendas parlamentares. Como nós sabemos, Armando, esse programa vai ser exibido nos municípios e é importante que o telespectador que está lá no município ele possa compreender um pouco dessa discussão de uma forma mais prática. O orçamento público, como um orçamento doméstico, ele tem as receitas e tem as despesas. Quando o executivo, o prefeito, o governador ou o presidente da República vai trabalhar o orçamento, ele envia essa proposta de orçamento ao Congresso Nacional, que a partir dali é um projeto de lei. Ou a Assembleia Legislativa ou a Câmara de Vereadores. Ou a Câmara de Vereadores, exatamente. E ali os parlamentares, o vereador ou o deputado estadual, os senadores e deputados apresentam emendas ao orçamento, ou seja, eles apresentam aperfeiçoamentos até para atender localidades, atender as suas bases políticas. E essas emendas, historicamente, elas têm uma execução muito baixa, ou seja, o governo não tem uma obrigação de gastar aquela sugestão dada pelo vereador, pelo deputado estadual ou pelo senador e deputado.
Então essa PEC, é por isso que eu quero contextualizar, essa PEC que hoje está na Câmara dos Deputados, ela trata exatamente dessa questão. Ela passou pelo Senado. Já passou pelo Senado e agora está no debate da Câmara dos Deputados. Para quê? Para tornar essa interferência do parlamentar no orçamento, né, obrigatória. Ou seja, o governo, o executivo, o presidente da República, o governador ou o prefeito estariam obrigados a gastar a sugestão que foi apresentada pelo parlamentar, até um determinado limite, porque é bom que se diga também, a última versão que havia sido discutida, foi estabelecido um limite de até 1,2% da receita corrente líquida, né? Ou seja, as emendas que fossem apresentadas dentro desse limite até 1,2% da receita corrente líquida, no caso da esfera federal, elas teriam uma execução obrigatória. E o mais interessante é que, embora esteja se discutindo isso no nível constitucional, através de uma proposta de emenda à Constituição que está na Câmara dos Deputados, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, ou seja, isso veio como uma proposta do governo e vigorou no ano passado, está vigorando agora na execução desse orçamento, né, no orçamento federal, que as emendas parlamentares até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, elas terão execução obrigatória. E o mais interessante é que na LDO agora, para 2015, esse dispositivo foi retirado pelo governo. Não consta da lei de diretrizes para o ano que vem. Se os parlamentares quiserem incluir isso na discussão da LDO, incluirão. Mas o governo alegou que, como era uma matéria que estava em debate constitucional, eles retiraram da Agora, LDO. há também uma condicionalidade que é que metade terá que ser para a saúde, para a área da saúde. Para a saúde. Isso, de certa forma, essa proposta, essa PEC, ela é, na verdade, uma tentativa de afirmação do poder legislativo sobre o poder executivo. Exatamente. E sobre isso é importante se falar que a Constituição de 1988, a meu ver, é uma Constituição que ela reafirmou a participação do Poder Legislativo no processo de planejamento e orçamento público. Está claro, a criação de uma comissão mista de orçamentos, como foi preconizada pela Constituição de 88, as emendas parlamentares, que foram lá previstas, atendidos alguns requisitos, estão presentes na Constituição de 88. Quer dizer, foi uma reafirmação do Constituinte de 88 de que o Legislativo deveria participar ativamente da elaboração das escolhas orçamentárias, digamos assim, participar da alocação de recursos em políticas públicas. No entanto, a prática, que aí nós vamos voltar à discussão anterior do orçamento impositivo, como há um entendimento no meio jurídico e em boa parte da burocracia de que o orçamento não é uma lei, ela é uma lei apenas no sentido formal, ela não seria uma lei no sentido material, não é? Isso enfraquece a emenda do parlamentar, porque já que o orçamento ele não tem um cumprimento, uma execução obrigatória, uma execução compulsória, imagine as emendas que são apresentadas pelos parlamentares. E agora, com o debate, né, da impositividade das emendas parlamentares, né, eu vejo que na verdade, um apelo muito mais, não a questão do orçamento impositivo, mas a própria participação, a reafirmação da participação do Poder Legislativo, isso nas três esferas aí, porque é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, não só da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional nas escolhas orçamentárias. Armando, isso também evitaria um pouco essa coisa do toma lá da cá, quer dizer, a força que o Poder Executivo tem de dizer, não, eu libero sua emenda desde que você se mantenha alinhado às minhas posições. De certa forma, é uma reação do Poder Legislativo a esse tipo de barganha que muitas vezes prejudica até a oposição. Exatamente. E eu diria mais, hoje, uma das armas que estão, vamos dizer, armas no sentido instrumental. Hoje o Executivo dispõe de um instrumento muito poderoso,
que inclusive é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que chama-se o contingenciamento orçamentário. O que é o contingenciamento orçamentário? O contingenciamento orçamentário é um freio que o Executivo dá na despesa que foi aprovada no orçamento. Então, o orçamento veio do Executivo, foi para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo aprovou, volta agora para a execução. Essa execução ela pode ser totalmente alterada por meio do contingenciamento. O detalhe que é importante nessa discussão, que tem muita relação com a questão do orçamento impositivo, dessa reação política, Armando, é que o próprio Tribunal de Contas da União, isso já em vários anos, quem quiser pode ver nos relatórios, nos exames, nos estudos feitos pelo Tribunal de Contas da União, o contingenciamento orçamentário, ele está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e pode ocorrer numa situação, como no orçamento doméstico. Ora, se o meu salário é 100 e a minha despesa ela tem que ser no máximo de 100. Agora, se o meu salário é de 80, eu não posso ter uma despesa de 100. O contingenciamento é justamente isso. Quando a receita, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que quando a receita não for a prevista no orçamento, obviamente você tem que fazer o ajuste do lado da despesa. É aí que entra o contingenciamento. O contingenciamento nada mais é do que um corte na despesa quando aquela receita que foi estimada tende a não se realizar. Só que o Tribunal de Contas da União já detectou que o Poder Executivo, além da questão da frustração da receita, ele utiliza muitas outras razões para fazer contingenciamento. Inclusive razões políticas. Políticas, né? Notadamente políticas. E isso, essa excessiva discricionariedade que o Poder Executivo tem, acaba descaracterizando a peça orçamentária que passou por um processo que é longo, é um processo dispendioso, é um processo complexo, né? O orçamento é aprovado dentro de passa por comissões, debates, e quando chega um simples decreto de contingenciamento, vem e restringe, né? Modifica todo o planejamento que foi feito em parceria com o Poder Legislativo. E isso tem algumas consequências importantes. Quando se faz o contingenciamento, Armando, o que é que você está fazendo? Você está deixando de gastar. Ora, se você não gastou naquele exercício, essa despesa ela vai ficar represada no exercício seguinte. São os chamados restos a pagar. Para você ter uma ideia do efeito que o contingenciamento, não o contingenciamento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, como eu disse antes, ele deve ocorrer quando houver uma frustração de receita. Agora, quando o governo cria outra despesa e aí ele seleciona essa para não gastar, né, essa despesa ela vai ficar represada. Muito bem, isso vira os chamados restos a pagar. Para você ter uma ideia, e aí eu não estou fazendo nenhuma, não é a questão de partidos políticos nem de governos, mas ao final da era, digamos, do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos aí um estoque da ordem de 20 bilhões de restos a pagar, ou seja, despesas que foram previstas e não efetuadas. E não gastas, né? Era em torno de 20 bilhões. Hoje, nós estamos chegando aí a 220 bilhões de reais de restos a pagar, ou seja, quando você aprova um orçamento para um determinado ano, né, você já tem que olhar pelo retrovisor esse estoque que ficou para trás. É como se o orçamento, que deveria ter um olhar de planejamento para o futuro, ele começa a cada vez mais ficar comprometido pelas despesas que foram represadas por meio do contingenciamento. Quer dizer que quando se encerra um exercício financeiro e se passa para o outro ano, não zera o resto a pagar? Não, exatamente, os restos a pagar, eles são despesas que foram empenhadas, mas não pagas, e não pagas por vários motivos. Só que eu chamo a atenção que boa parte desses restos a pagar decorre exatamente dessa discricionariedade que o Poder Executivo tem, ou seja, essa liberdade que o Poder Executivo tem de escolher qual a despesa que ele vai executar e a que ele não vai executar. As que ele não vai executar, né, como já houve o compromisso de pagamento dessa despesa, embora ele não faça o pagamento, essa despesa ela vai ter que ser paga um dia. E o governo joga ao final do exercício, que aí não é, vamos dizer, é uma questão técnica, não é orçamentário, mas é financeiro. Então, no financeiro continua existindo aquela, digamos, aquela obrigação. E o que é que ocorre? Quando você começa o orçamento seguinte, né, que deveria
está focado naquele exercício, por exemplo, exercício de 2015, mas aí você já tem um estoque de restos a pagar aqui, que vão ter que ser pagos com recursos financeiros, não digo orçamentário, financeiros, que deveriam atender essas despesas. Então hoje, né, inclusive já se há até uma certa preocupação de que em poucos anos o orçamento que nós estivermos aprovando não vai ser mais o orçamento do exercício, vai ser para dar conta do passado. Isso tem, e aí eu gostaria de tratar sobre isso, né, sobre essa perda da capacidade de planejamento que é motivada pelas distorções que há no processo orçamentário. Essa perda de capacidade, ela tem uma consequência macroeconômica relevante. E eu não estou falando aqui de planejamento enquanto planificação, estado de planificação, como era na União Soviética. Estou falando disso, estou falando de previsibilidade. O planejamento, ele é uma espécie de farol para a iniciativa privada. Ora, se eu sei que um governo, uma prefeitura, um governo do Estado ou a própria União vai fazer um investimento em um determinado local, aquilo ali ele funciona como um farol. Os investidores vão observar a localidade da região, aquilo ali tem uma perspectiva de aumento de emprego, de renda, enfim. Quando isso não funciona, você é como se você estivesse matando expectativas, você está dando sinais que não se cumpriram. E o planejamento, quando o orçamento ele está fragilizado na sua sistemática, Armando, ele vai afetar exatamente essa noção de planejamento. Para você ter uma ideia, eu estava observando algumas previsões que foram feitas nas leis orçamentárias. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, quando o governo apresentou a previsão, eu vou dizer que a previsão, por exemplo, de crescimento. A previsão de crescimento que estava na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 era de 4,5% ao ano. E agora nós estamos vendo aí, acompanhando os relatórios, o relatório Focus do Banco Central, que é talvez hoje o que tem seja uma referência importante, está apontando com um crescimento inferior a 0,3% ao ano. Ou seja, o próprio governo, que aí eu estou falando, o próprio sistema de planejamento do orçamento está dando uma sinalização imprecisa. Claro. Imprecisa. E isso ficou claro que houve uma falha na previsão. Na previsão. E isso tem consequências macroeconômicas, porque as pessoas, os agentes econômicos, né, eles deixam de acreditar na peça orçamentária. Né, deixam de acreditar no plano plurianual, deixam de acreditar na lei de diretrizes orçamentárias, deixam de acreditar na lei orçamentária anual. Ou seja, elas deixam de ser esse farol que para servir de parâmetro para todas as forças, os agentes econômicos que atuam na sociedade. E isso tem um custo. Quando o investidor ele trabalha, digamos assim, quanto maior for a incerteza do ambiente econômico, certamente o preço que ele vai cobrar para entrar no jogo econômico vai ser muito maior. E quando eu falo entrar no jogo econômico, eu estou falando de taxa de juros. Quer dizer, o aumento, se eu vou contratar uma obra com o governo e tenho incertezas quanto ao cumprimento orçamentário das suas despesas, eu vou colocar isso no meu preço. Então isso tem uma série de impactos que acabam influenciando, inclusive, no crescimento econômico por meio dessa coisa que todo mundo chama de custo Brasil. Né? Então, eu acho que a falha no planejamento hoje, ela é um elemento importante nessa formação negativa de expectativas para quem quer investir no país. E esse modelo de elaboração orçamentária que nós adotamos aqui no Brasil é uma coisa original, quer dizer, é uma jabuticaba? Como é que isso é feito em outros países? Até que ponto essa é uma invenção nossa e um modelo único? Até que ponto outros países adotam o mesmo sistema? Olha, comparar, vamos dizer assim, comparar essa sistemática orçamentária com países da Europa é um pouco como se você estivesse comparando aí banana com laranja, porque nós lá temos modelos de relação entre executivo e legislativo diferentes
do modelo brasileiro, que é um presidencialismo de coalizão. Talvez se aproximasse mais do sistema americano, não é? Agora, uma coisa é certa, isso, em termos comparativos, o nosso sistema orçamentário previsto na Constituição é muito detalhado. Eu acho que a Constituição, se você pegar a Constituição Federal do Brasil, né, você vai ver que entre os artigos 165 e o artigo 169 tem uma série de dispositivos, série de detalhamentos sobre o nosso processo orçamentário, que em relação aos outros países não há esse detalhamento constitucional. E você me perguntava, né, algumas semelhanças. Veja, voltando ao orçamento impositivo, imagina, num sistema parlamentarista, o fato de não se executar o orçamento pode ser até um motivo de desconfiança queda do governo. Porque voto de desconfiança. Voto de desconfiança. Então, comparar esses sistemas talvez não seja... E quanto do nosso orçamento ele já está previamente carimbado e vinculado, ou seja, tem que ser gasto naquilo e pronto? Por exemplo, o projeto de lei do orçamento para 2015, ele está, vamos arredondar, ele está em torno de 2 trilhões, 2,1 trilhões de reais. Eu estimo que talvez aí entre 80% a 90% dessas despesas, desse orçamento, já estejam carimbadas, né? Carimbadas assim, já estejam comprometidas com o pessoal, com gasto da Previdência Social, com segurança, com educação, saúde. Você tem aí uma margem... Pagamento da dívida. Você teria uma margem aí de discricionariedade da ordem de 10% do orçamento que é global. O que sobraria para o chamado investimento. Investimento. Bom, e também outras despesas correntes, mas basicamente investimentos. E você, pessoalmente, como um especialista no assunto, acha que a Câmara vai adotar o orçamento impositivo agora, quando essa questão for discutida e votada? Bom, eu não arriscaria fazer um prognóstico sobre a decisão que vai ser tomada no colegiado da Câmara dos Deputados. Agora, isso aí a gente está acompanhando na mídia, há uma reação, né, dos partidos, principalmente do governo, né, tentando adiar essa discussão. São as sinalizações que vieram aí do Palácio Planalto para essa discussão. E isso está coerente, eu volto a dizer, no ano passado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que hoje ela está valendo para esse ano, ela prevê, né, que as emendas apresentadas pelos parlamentares ao orçamento serão executadas obrigatoriamente, com alguns requisitos, priorizando, por exemplo, a saúde, e até o limite de 1,2% da receita corrente líquida. Na LDO, do projeto que o governo mandou esse ano, isso ficou ou seja, é sinal de que o assunto pode ainda render muito debate, muita polêmica. É uma sinalização de que o governo talvez não considere essa pauta do orçamento impositivo uma pauta oportuna. E prioritária, exatamente. Helder, muito obrigado pela conversa. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com Helder Rebouças, ele é consultor de orçamento do Senado. E nós conversamos sobre um tema que está aí na pauta da Câmara, que é exatamente a adoção do orçamento impositivo. Eu queria agradecer ao nosso convidado e também lembrar aos telespectadores o número do Alô Senado, 0800 61 2211, e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV. Esses são os caminhos para você nos enviar sua sugestão ou seu comentário. Obrigado pela audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.